Olá, boa noite. Tudo bem? Sou Hélio Clementino. Nós estamos aqui para mais uma live, na sequência de lives que nós estamos fazendo para a família brasileira, uma maratona de discussão sobre o coronavírus e suas diversas óticas. Nós tivemos aqui, desde segunda-feira, o início dessa rodada de debate, de discussão de lives, e na segunda-feira nós tratamos com o pastor Heraldo sobre a ótica cristã para este evento que nós estamos passando. Na terça-feira, nós discutimos, debatemos com a Alba Cardoso sobre as emoções. Ontem nós tivemos um debate bastante interessante, bastante aprofundado com o pastor Adriano, pastor assembleiano. Nós debatemos também alguns aspectos desse momento sobre uma ótica mais escatológica, das impressões que nós estamos tendo neste momento. E nós teremos hoje um convidado, que eu estou aqui esperando ele entrar, que é o Heraldo Batista. Ele acabou de entrar aqui, ele é doutor em psicologia. Eu gostaria que vocês me dissessem se está tudo ok, áudio, se está ok, iluminação. Vou convocar o Heraldo aqui para a gente começar a nossa live. 1 minuto. Heraldo é alguém do meu convívio, uma pessoa bastante conhecedora do assunto, é um psicólogo com mestrado e doutorado. E vamos lá convocá-lo. Só 1 minutinho. Olá, Gildenor, tudo bem? Só 1 minutinho. O início da live é assim, é o início de ajuste. Esperando o Heraldo adentrar aqui para que nós possamos intimá-lo. Não vai ser nenhum convite, é uma intimação para que ele esteja aqui conosco na live. Então vamos lá. Heraldo, se você estiver aqui já online, manda um oi aqui para que eu possa te avistar e para que eu já te chame aqui para iniciarmos a nossa live. Os debates da semana foram debates bastante interessantes. O que eu estou gostando é a participação das pessoas que têm acompanhado as lives. O Paulinho está aí conosco desde segunda-feira, o pastor Gildenor também. E essa interação ajuda muito este empenho e a discussão do assunto. E assim a gente consegue ter uma live muito mais dinâmica, muito mais interativa. Por que nós desenhamos esse formato? Justamente porque nós temos visto aí um debate bastante apurado de especialistas, alguns médicos, alguns biólogos, alguns cientistas, e todos estes têm falado muito da questão do vírus, focando toda a sua expertise, experiência, conhecimento técnico, científico no contexto do vírus, do espalhamento do vírus, de se pega, se não pega, comparando com outras nações. O nosso objetivo nesta semana de discussão de lives não é este. Nosso objetivo é olharmos para o ser humano, como é que ele está passando e enfrentando este momento. Por isso que essa maratona de lives, ela tem o título O Coronavírus sob Óticas. E as pessoas que nós estamos convocando, convidando, que aceitaram o convite para estar nesta sequência de lives, são pessoas comuns, como eu e você, não são ícones da internet, não são ícones, pessoas já bem conhecidas, mas são pessoas que dentro das suas áreas do conhecimento são pessoas com um bom domínio. Nós temos feito bons debates aqui e agora eu estou aqui aguardando o Heraldo entrar. Heraldo, boa noite. Até que. Boa noite, Hélio. Prazer estar com você.
O prazer é todo meu. A primeira live ninguém esquece. Com certeza. Foi como eu disse para um amigo meu, ele não. Eu o convidei para participar dessa sequência de lives, mas em razão de compromissos que ele já tinha, ele não pôde participar. Ele está acostumado a fazer lives no Facebook, mas no Instagram não. Daí eu falei para ele, brincando com ele, uma pessoa já madura, eu falei, olha, eu sei que você não usa sutiã, mas a primeira live é igual o primeiro sutiã, ninguém esquece. Você deve se recordar que existia uma propaganda que falava do primeiro sutiã, né? As mulheres, talvez, que estão por aqui possam entender o que eu estou dizendo, que tinha aí uma propaganda que falava do primeiro sutiã. O contexto da live É, no Instagram é um pouco diferente do Facebook e do YouTube. A dinâmica é outra, e até o limite do tempo é definido em 1 hora no máximo. No Facebook e no YouTube eu posso fazer live de horas, que não há problema nenhum. Então, eu gostaria que você se apresentasse, Heraldo, e dissesse aí para as pessoas quem é o Heraldo. Contigo. certo. Muito bem. Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês nessa live, junto com o Hélio Clementino, que traz aí para o debate um tema muito importante, né? Diante do fenômeno que nós estamos vivendo. Eu, como eu já disse, né? Heraldo, meu nome é Heraldo Carlos Batista. Eu sou psicólogo, né? Minha formação é psicologia. Sou professor também do ensino superior. Minha formação em psicologia social, né? Eu fiz mestrado pela Universidade Federal de Rondônia e doutorado pela PUC do Rio Grande do Sul. Agora sou, né, atualmente, sou professor da Unemate. Isso. Bac... Ótimo, bacana, Heraldo. Esse tema que nós escolhemos, que fala do impacto psicossocial, faz um contexto do que, sem a gente ainda adentrar no efeito do momento, um contexto do que é um impacto psicossocial na vida das pessoas. Bom, Hélio, em primeiro lugar, todo fenômeno, né, tudo que é novo, causa um impacto na pessoa. E isso é óbvio, né, isso vai afetar emocionalmente cada indivíduo de um nível diferente. E essa pandemia, é claro, né, diante de todo esse, esse alvoroço, né, de toda essa magnitude que a gente está vivendo, é natural que ela vai trazer, ela pode trazer, né? Primeiro a gente tem que abrir aqui um parênteses, né? Porque nada é taxativo. Eu não posso dizer, né, nem eu, nem qualquer outro profissional, seria até de forma antiético, dizer que vai acontecer algo com todos, vai acontecer de forma geral. Não, pode acontecer. Toda a minha fala vai girar em torno do quê? Pode acontecer. Pode afetar uma pessoa mais, outra pode afetar menos. Contudo, né, é aceitável que durante esse processo, toda essa mudança, né, essa mudança repentina de rotina das pessoas, o convívio com o obscuro, com o incerto, né, com essa dúvida sobre o futuro, com relação a emprego, com relação a tantas coisas, é óbvio que isso vai causar, de uma certa forma, né, isso vai mexer com, né, os processos psicossociais de cada sujeito. Então é nesse sentido que nós vamos tentar, né, abordar um pouquinho, trazer um pouquinho mais, né, porque é um tema que já vem sendo debatido, né, por vários profissionais. Então a gente vai poder contribuir um pouquinho, né, com a minha experiência de onde eu falo. Quando eu digo de onde eu falo, porque da minha formação. Então eu sou psicólogo com formação em psicologia social. Ou seja, o ser humano, quando eu remeter ao ser humano, não é um ser humano individualizado, mas sim no entendimento de um ser humano que ele é composto, né, que ele é constituído a partir das suas interações sociais, ou seja, de um ser humano que reflete tudo o que está acontecendo também, ele faz parte, ele é constituído a partir de toda essa interação, de todo esse movimento. Então, por isso não dá para se dizer, né, de uma pessoa, de um indivíduo, vamos usar aqui um termo, né, indivíduo individualizado, mas sim do indivíduo que está aí, né, na sociedade, que faz parte desse meio, que por meio das suas interações, ele influencia e também é influenciado pelos acontecimentos da própria sociedade. Então, é a partir, né, desse ponto de vista que nós vamos tentar
abordar, tentar trazer um pouquinho mais, né, como eu disse, da nossa experiência, um pouquinho mais de contribuição, que eu acho que é fundamental nesse momento, que todos os profissionais, que nós, a sociedade como um todo, né, precisa sim estar debatendo conscientemente, né, de forma clara, né, sem sensacionalismo, mas nós precisamos sim, para trazer o quê? Esclarecimento. Esse esclarecimento serve para quê? Exatamente para acalmar, né, a sociedade nesse momento que está vivendo, vamos dizer assim, quase em pânico, né, de forma geral. Então, é a partir dessa ótica que eu pretendo que a gente possa conversar numa linguagem simples, tranquila, né, com os nossos, né, amigos que estão me acompanhando. Maravilha. O pessoal que está na live aqui, Diego, um abraço para você, bom te ver aqui. Diego é um primo que mora lá em Campo Grande, também é professor universitário, professor da Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul. Então, vamos lá, o pessoal que está na live, vocês estão à vontade, fiquem à vontade para fazer perguntas e questionamentos. O Heraldo, quem está entrando agora, acabou de fazer a sua apresentação. O tema da nossa discussão é o efeito psicossocial que a sociedade está passando por esse momento de pandemia, de coronavírus, de uma enxurrada de informações que nós temos recebido. Geraldo, eu te pergunto assim, como é que a pessoa, qual é o efeito, o que é que ela pode notar nela que já é um indício de que ela está sendo impactada impactada psicologicamente em razão deste momento. O que ela pode ter como sintoma que é um sinal de alerta que isso tem atingido esse excesso de informação ou de contexto, de preocupação, esse arcabouço de coisa que nós estamos vivendo neste momento? Quais são causas que ela pode perceber nela que já é um efeito psicossocial nesse momento? Bom, são vários, né? São vários fatores, né, como eu disse, que podem afetar as pessoas. Mas vamos dividir, vamos por parte. Primeiro, o excesso de preocupações, que é natural, né? Natural nesse momento, nesse começo. Primeiro, vamos deixar bem claro, né, quando acontece algo inesperado, né, no caso dessa pandemia, né, que nós estamos vivendo, é natural que as pessoas passam por algumas fases. Aquela primeira assustadora com o impacto da notícia, né? Aí vem as preocupações, né? Nesse período começa a gerar as preocupações. A gente precisa entender que a preocupação ela já é um componente da ansiedade, que né, de forma generalizada já se compreende como um transtorno mental. Então, o excesso de preocupações, a sociedade, ela vem dentro de um modo de vida, né, acelerado, um modo de vida nos últimos anos, nas últimas décadas, a sociedade ela vive num modo de vida totalmente diferente do que era no século passado, né, no final do século passado. Ou seja, o nosso organismo ele já se adaptou a acordar de manhã, tomar um café rápido, já pegar o carro, ir para o trabalho, voltar, almoçar, às vezes nem voltar, chega em casa, aqueles que estudam já tomam um banho, vai estudar, e assim toda semana. De repente, essa rotina para. Mas não é só a rotina vamos dizer assim, do movimento em si, mas também toda uma lógica estruturada, como levar filho à escola, buscar filhos, enfim, começa a gerar então as preocupações. Preocupação, vamos pensar. Primeiro, a preocupação com o futuro. Né? Uma preocupação já exagerada com o futuro. Por quê? É incerto. O que é esse coronavírus? São tantas informações. Tem gente morrendo em vários lugares. Isso faz com que as pessoas vão ficando cada vez mais preocupadas. Além dessas preocupações diretas com a doença em si, vem aquelas, né, próximas, que é a preocupação financeira, né, econômica, com a aula dos filhos, com o estudo, com o trabalho. Todas essas preocupações, quando não são bem elaboradas, elas vão transformar aqui em ansiedade.
Porque a ansiedade ela é nada mais, nada menos do que uma preocupação com o futuro, né? A ansiedade é o quê? É um sintoma de uma preocupação com o futuro. O que vai ser? Como vai ser? Então, as pessoas, né, elas não estão, é óbvio, né, não estão preparadas para esse momento. Então, esse excesso de preocupação é o primeiro sintoma. E aí a gente já precisa já pensar o seguinte, né? Está aí a preocupação, qual seria então a solução? Já pensando cada ponto, como seria? Né? Como seria? Primeiro, é pensar coisa passo a passo. Se a ansiedade ela é um sintoma, né, de uma preocupação futura, então vamos viver cada dia. Essa seria, né, a primeira dica. Viver cada dia, cada coisa a seu tempo. Então, o primeiro passo é cuidar com essas preocupações. Esse já é um sinal. A preocupação exagerada, exacerbada, digamos assim. Perfeito. Pessoal que está na live aqui, vocês têm alguma pergunta para fazer? Senão eu vou continuar no bate-papo aqui com o Heraldo. Eu fiz um questionário que eu coloquei no Instagram. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que foi feita para esta live aqui. Só um minuto, Heraldo, enquanto a gente vai conversando aqui. Se foi feito algum apontamento. Não. As perguntas que foram colocadas aqui é de um outro contexto. Então vamos lá. Heraldo, essa causa psicossocial, ela pode trazer reflexo, como, por exemplo, ela ser psicossomática e desencadear algo. Eu estava lendo sobre este contexto, e aí algumas linhas de pensamento, quando trata da questão psicossomática, ela fala, por exemplo, que uma das manifestações do corpo seria o resfriado, quando a pessoa tem algo que ela não resolveu, é causado por uma confusão interior, e ela não está preparada para essa mudança brusca de acontecimento. E aí eu fiquei pensando, o resfriado é justamente um sintoma do coronavírus, que ele manifesta como se fosse uma gripe, e aí o efeito psicossomático de quem está preocupado pode desencadear um resfriado. Como é que é a ótica para esse tipo de manifestação física a partir de algo que está no psicológico da pessoa? Muito bem. Primeiro, a gente não tem ainda comprovadamente uma ligação direta coronavírus com qualquer problema mental, psicossocial do indivíduo, né? Até então, as comprovações são biológicas. Mas a preocupação com a situação em si, é natural que o sujeito ele começa a manifestar no seu corpo físico, né, sintomas, por isso psicossomático, sintomas relacionados a essa condição psicossocial. Ou seja, uma pessoa muito ansiosa ou estressada, ela tem como, né, consequência a sudorese, que é o suor, e outras manifestações, taquicardia. Então, essa relação da psicossomática com os problemas psicossociais, na verdade, com os problemas, com os transtornos mentais, existe sim essa relação, mas não relacionada direto o vírus, mas a situação que a doença proporciona ao sujeito. Então, veja só, a partir do momento que essa mudança na rotina, que a pessoa, que o indivíduo vem para sua casa, e ele entra agora, ele começa a permanecer durante todo o tempo, né, em casa, um tempo ocioso, que está fora da sua rotina, automaticamente essa situação leva, né, o próprio sujeito a uma condição também de manifestação física, né, como a própria dores musculares, enfim, são sintomas oriundos dessa condição dele, nesse momento de vida, no momento que ele está, que ele muda de rotina, que ele muda toda a sua condição de vida. Então, é importante que nesse momento, essa mudança, muitos, né, estão dizendo, vou trabalhar em casa,
vamos criar novos modos de atender a clientela, né? Enfim. Mas nem todo mundo tem essa, digamos que afinidade, essa forma, né? Ou seja, ele não consegue, por exemplo, ele não vê a casa, traduzindo, né, colocando de forma mais clara, a casa como um lugar de trabalho. E isso gera um incômodo no próprio sujeito. Não sei se está sendo claro para quem está aí acompanhando. Veja, vou tentar dar um exemplo, né? Para a maioria das pessoas, a casa ela é sinônimo de descanso, até de lazer, de viver com a família. Quando você traz o trabalho para casa, nem todas as pessoas, o organismo consegue assimilar bem essa mudança. Nesse contexto, isso vai refletir também no corpo físico. Isso é só um exemplo dos efeitos psicossomáticos. Certo. O pessoal está aqui acompanhando a gente na live. Vocês têm alguma pergunta para fazer para o Heraldo? Senão a gente vai deixar o tema aberto e vamos aqui continuar a nossa discussão, o nosso debate sobre a ótica da psicologia, né? Os efeitos psicossociais. Heraldo, é muito provável que, ao findar este momento, que não se sabe exatamente quando isso vai acontecer, porque existem pensamentos aí de que esse efeito é um efeito de curto prazo, e existem pensamentos que esse efeito é um efeito de longo prazo. Você acredita que, sendo independente de ser ele um evento que vai durar um período curto ou um período longo, as pessoas poderão ter ou ser fortemente impactadas de maneira que o indivíduo ele tenha tido ou seja transformado a partir deste momento com alterações do seu comportamento em razão disso? Bom, nós temos, né, hoje quando fala dos impactos psicossociais, psicológicos, nós temos que levar em consideração dois momentos. Um é o impacto durante a pandemia, que é essa adaptação do indivíduo, né, ao estranho, uma adaptação a um modo de vida que está fora da sua rotina. Então, esse é o primeiro momento que nós estamos falando. Qual que é esse impacto? Esse impacto ele é consequência do quê? Da forma da redução da produtividade do sujeito, isso leva a isso a um estresse, leva também a uma ansiedade. Para aqueles, né, para muitos até, pode levar até a manifestação de sintomas depressivos, também a redução do contato social, né, que impacta também na vida das pessoas. Então, nesse momento, o impacto seria a partir dessa ótica. Mas nós temos também um segundo momento, que é lidar depois com as mudanças que irão causar, né, todo esse fenômeno. Por quê? Cada indivíduo lida, né, com o estranho, com o diferente de uma forma. Então, quando nós falamos do ponto de vista da psicologia, por isso não dá para se falar em um sujeito estático, em um sujeito único. Mas falar de um sujeito, falar de um ser humano que é eclético, né? Cada um tem o seu nível, né? A sua estrutura. Muitos têm uma estrutura emocional para lidar no senso comum, né? Uma estrutura emocional mais forte, outros nem tantos. Como que as pessoas vão lidar depois com perdas, né? Perda de empregos, perdas humanas, né? Esse é um procedimento que virá depois, porque no momento, né, a gente observa que as pessoas estão muito preocupadas com o trabalho, estão muito preocupadas com a escola, com a economia, né, com as questões econômicas, né, nesse momento. E aqueles que estão, né, e acima de tudo, preocupados com a vida, né, quando, a partir das informações, as pessoas se preocupam, né, com essas perdas também. No futuro, né, essas perdas econômicas, do emprego, serão outro tipo de preocupação maior, porque
ao que tudo indica, nós vamos levar um certo tempo para reequilibrar economicamente toda, praticamente todo mundo, né? Então isso vai ser uma situação um pouco mais complicada. Então haverá um outro impacto. Basta a gente lembrar das guerras mundiais, né? Havia ali um movimento durante a guerra, mas houve um impacto muito maior pós-guerra, né? Depois, quando passou tudo, aquelas pessoas lidando com perdas, mas também a gente não pode perder de vista que esses momentos também eles nos ensinam muito, muito. A sociedade, as pessoas aprendem muito nesses momentos difíceis, que é o que está acontecendo agora. Voltando um pouquinho na nossa conversa, né? Qual que era a rotina, né, da sociedade até então, o início dessa pandemia? Então, era um modo de vida todo acelerado, as pessoas não tinham tempo. Hoje, com a pandemia, né, muitos estão refletindo também sobre isso, né? Isso já vai ensinar alguma coisa, né, para essas pessoas. Muitos, né, hoje estão passando mais tempo, muitos pais estão passando mais tempo com os filhos, e isso também tem levado a refletir. A gente tem que cuidar, né, porque o que está acontecendo hoje, como você disse aí, um tema que é o excesso de informação, o sensacionalismo da doença, a gente tem que cuidar um pouco, né, com isso, porque exatamente essa falta de filtro das informações, de análise real da situação, que faz as pessoas que levam as pessoas ao desespero, até a um pânico. Mas também, toda né, digamos, essa tragédia, né, como está sendo expressada, ela também nos ensina. Ela também nos ensina. Nós podemos aprender muito hoje com a pandemia. Inclusive a questão do tempo, né? A aproveitar mais o tempo, valorizar as pequenas coisas, que é importante para também nossa saúde emocional. Passar mais tempo com nossos pais, com os nossos velhinhos, com os nossos filhos, né? Fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer, né? E muitas vezes não faz. Perfeito, perfeito. Então, dá para a gente abstrair do que você tem falado para nós, de que haverá naturalmente um impacto, as pessoas poderão ser transformadas. O que as pessoas precisam fazer neste momento para que elas se blindem e para que esse efeito seja um efeito menor? Comumente nós ouvimos pessoas ouvimos e vemos pessoas que apresentam quadros depressivos e, às vezes, quadros de ansiedade. Como é que uma pessoa que, até foi objeto da sua fala, alguns estão mais preparados do que outros para estes eventos, são pessoas que emocionalmente estão mais fortalecidas e elas acabam tendo um impacto menor ou suavizam o efeito do momento, porque estão emocionalmente ou psicologicamente melhores preparadas. Como é que uma pessoa que se reconhece como não sendo uma pessoa fortemente preparada, ou que seja bem preparada para estes adventos, o que ela pode fazer para que ela se blinde em momentos assim? Não só este caso do evento que nós estamos passando, mas em momentos assim, porque nós podemos ser pegos de surpresa a qualquer momento. O que é recomendável que se faça neste momento? Bom, primeiro, né, como você perguntou, como você colocou, pessoas, né, nós somos seres diferentes. Na verdade, quando nós falamos de sintomas, né, sintomas emocionais, psicoemocionais, é preciso ter em mente, né, como eu disse lá no início, que pessoas reagem diferentes, né, de modos diferentes, diante de uma mesma situação. Por exemplo, as perdas, né,
tem pessoas que ela lida melhor com a perda. Essa pessoa vai sofrer menos, porque ela consegue lidar, né, de forma mais assertiva, né? Ela é mais resiliente. Não que ela não está sofrendo, né, que é diferente. Já tem pessoas que não conseguem lidar bem com as perdas, né? Então essas pessoas elas sofrem mais, são pessoas mais suscetíveis a manifestar sintomas depressivos, né? E entre outros. Agora, diante da pandemia, que é o nosso tema aqui, né, central, existem umas coisas que, essas informações, o que eu vou falar, pode até ser clichê, que já está em né, todas as redes sociais, né, também, muitos profissionais já comentando. Primeiro é você organizar. Eu acho que a pessoa, quando ela... Eu acho que o que faz as pessoas hoje, né, estar em desespero, talvez nesse pânico, é porque a gente estava numa ótica em que as pessoas não pensavam no pior, né? Eu acredito que a sociedade, né, com essa lógica capitalista, de consumista, então isso pegou as pessoas de surpresa. Então, para aquelas pessoas que têm uma estrutura emocional mais sólida, como que eu posso dizer para você, a pessoa que está sempre, né, mais com o pé no chão, analisando as situações, que já de certa forma prevendo, ou mesmo assim estar preparado que pode acontecer, essas pessoas, elas, né, estão mais seguras, né? Agora, o que precisa, né, fazer? Primeiro, vamos pensar, está em casa, né, mudou a rotina, estou em casa. O que eu tenho para fazer, né, aqui em casa? Primeira coisa, hoje a gente fala assim, uma dieta de informações. Primeira coisa. Tá? Porque uma pessoa que, vamos pensar no indivíduo que ele já tem um histórico de sintomas depressivos, e ele começa a assistir televisão, o WhatsApp, a todo momento que está morrendo não sei quantos, e que aumentou, e que agora está chegando no nosso município, que está chegando no nosso estado. É óbvio, é natural que essa pessoa ela vai internalizar isso com mais facilidade, de forma negativa. Todo o processo, né, vai ser internalizado de forma negativa. Então, evitar, primeiro, esse excesso de informações. Porque a gente tem hoje um problema, né, assim, de polarização das informações, né? De um lado um sensacionalismo muito grande, do outro lado também existe uma negação também que é tão perigoso quanto, né? Então, de ambas as partes há um discurso ideológico, político, né? Que a maioria das pessoas elas ainda não conseguem diferenciar essas coisas. E elas acabam comprando o que é vendido, né, dentro dessas informações. Trazendo para o campo psicoemocional, como eu disse, muitas pessoas elas vão adoecer com mais facilidade, só pelo fato de estar acompanhando todo dia essas notícias. Então, filtrar as notícias já é né, filtrar um pouco essas informações, já é meio caminho andado. Faça outra coisa, né? Assiste um bom filme, lê um livro, um bom livro, para aqueles, né, que são cristãos, religiosos, né? Reúne com, né, os familiares, né? Façam oração, cantam, enfim. Mas faça outra coisa, desliga um pouco, né? Desliga um pouco, fica um pouco stand-by, né? Para um pouquinho de assistir televisão, ficar vendo os jornais. Não negligenciar as informações, deixando bem claro, não é negligenciar. Mas, né, vamos pensar assim, de certa forma, né, uma dieta mesmo, uma dieta, fazer-se dar um tempo para esses acúmulos de informações. Isso é muito importante. Se for usar as redes sociais, também, que é outra coisa, né? As redes sociais também estão impregnadas de informações sobre o coronavírus. Usa as redes sociais de forma assertiva. Faça uma chamada de vídeo entre os familiares, converse com os amigos. Isso é até importante para sair
é importante até para repor um pouco do contato social, né, que é tão importante na nossa vida também. Então, usa as redes sociais de forma mais assertiva. Não fica lendo essas mensagens, esses fakes, que estão aí, o fake news o tempo todo. Isso só traz mais sofrimento para as pessoas. Tem uma pergunta do Paulo Sérgio Menegatti, meu amigo Paulinho. Se as pessoas não se informarem devidamente, não ocorre o risco de voltarem para as ruas precocemente? Tem um Então, gancho aí com a tua fala. sim, sim. É como eu disse, não pode, né? Vamos usar o termo assim, ah, o sensacionalismo das informações é tão nocivo quanto a negação. Então, informar é importante, mas precisa filtrar, né? Como eu disse, precisa filtrar. Negar também não pode. Existe um movimento, né, até um tanto irresponsável, da negação da pandemia. É até estranho, né? Porque é negar um fato, né? É diferente, né? Sensacionalizar uma situação, né? É diferente, né? De também, né? O oposto disso é negar totalmente. Então, negar também é tão nocivo. Não dá para negar o que nós estamos vivendo. Agora, que precisa filtrar, né? E aí muito bem colocado pelo colega aí, né? Filtrar as informações, se inteirar da situação de forma racional, porque é o que falta para, inclusive isso tem a ver também com a nossa cultura, né? Isso tem a ver com a nossa cultura. Nos últimos anos, com o avanço da tecnologia, hoje nós temos um acúmulo de informações que elas chegam muito rápido, na mesma velocidade que elas chegam. As pessoas já repassam, muitas vezes nem processam direito, não checam as informações. Então, talvez, né, e me passou agora pela cabeça, isso é um momento também da gente aprender, né, a sociedade aprender a filtrar informações, a se informar corretamente. Se informar corretamente, né? Buscar fontes seguras, né? Não dá para abandonar, negar não dá para fazer isso. Concordo aí com o colega. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo pastor Judenor. O fechamento das igrejas agrava esses quadros de ansiedade, já que muitos veem a religião como uma válvula de escape. O fechamento Muito bem, agrava o pastor. quadro? Então, tudo que muda a rotina, todos os movimentos que alteram a rotina, que mexe, né, com a organização psicoemocional, né, do indivíduo, vai sofrer sofre alterações, né, uns mais e outros menos. Eu acredito assim, que a questão do isolamento é uma discussão muito, né, ela é muito pertinente, ao mesmo tempo muito complexa, né, porque o isolamento tem a ver também com esse isolamento, o sucesso ou o fracasso dele tem a ver também com a nossa cultura também, com a forma que cada povo se organiza, a forma que cada povo se comporta. Quando nós comparamos, né, com outros países, a gente corre um risco muito grande, né, de fazer uma comparação desigual, quando se trata de cultura. Vamos pensar na questão da disciplina. É notável que nós, os brasileiros, não tem a mesma disciplina que tem os orientais. No sentido de que, de tal hora, cuida, limpa as mãos. Tá. Essa cultura ela é importante, né? Essa disciplina ela é importante nesse momento. Uma vez que as pessoas elas têm essa cultura disciplinar de fazer o que é correto, talvez não precisaria esse isolamento, essa solicitação tão rígida que ela acaba não acontecendo. Está entendendo que é um paradoxo, a questão do isolamento social, como que ele é complexo? Nesse sentido, respondendo direto ao pastor, né, em que sentido a aglomeração das igrejas, né, vai afetar? Então, eu já estou usando até o nome, aglomeração. Né? Mas como, né? Mas deve-se pensar qual é a outra forma, né, que a igreja pode, como também uma instituição
que nesse momento tem né, um papel fundamental, como que ela pode atender, como ela poderia, né, também contribuir para que essas pessoas não venham, né, sofrer com o impacto da pandemia. Talvez essa é uma discussão que não teve tempo para se pensar. Né? Não teve tempo para se pensar nessa organização das instituições religiosas como um todo, né? E outras instituições que podem contribuir nessa ótica. Perfeito. Então, nós tivemos aqui a pergunta do pastor Judenor. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que passou aqui desapercebida. O pessoal que está entrando na live agora, obrigado por estar aqui com a gente. Fique. A discussão nossa, ela versa sobre os efeitos psicossociais deste momento que nós estamos passando da epidemia do coronavírus. O Heraldo, que está aqui conosco, é psicólogo, é doutor em psicologia, e aqui ele está fazendo um contexto sobre a ótica da psicologia e respondendo algumas perguntas. Então, quem entrou agora tem toda a liberdade de aproveitar o momento e fazer a pergunta que for conveniente aqui para o Heraldo. Heraldo, numa das lives dessa semana, eu citei uma pesquisa que foi feita no Brasil, eu acredito que há no máximo 2 anos. E nessa pesquisa demonstrava que o maior medo do brasileiro era o medo da morte. Esse é o que estava no topo da lista, que as pessoas espontaneamente, não foi uma pesquisa induzida com opções, foi uma pesquisa espontânea. Então, o brasileiro, na sua maioria, diz que o maior dos seus medos é o medo da morte. Naturalmente, se esta pesquisa fosse feita em outro lugar, em outro país, poderia ter uma resposta diferente. Eu acredito que acabou de entrar um amigo aqui, o Carlos, ele é um brasileiro que mora nos Estados Unidos. Essa semana nós conversamos, e aí, aproveitando que o raciocínio, ele comentou que o americano ele tem uma neurose muito grande com estes eventos, talvez até por questões que aquele país de guerra que ele já tenha enfrentado. E ele comentou que às vezes você encontra pessoas na rua vestidas como se tivesse ocorrido um ataque químico, e elas estão saindo assim na rua. Então, você percebe que as sociedades em seus países, em razão de suas culturas, reagem diferente a este momento. Umas com mais naturalidade, outras com mais impacto, como foi esse caso que eu citei dos Estados Unidos. Você vê no Japão, por exemplo, país que está próximo, está na Ásia, as pessoas levando uma vida aparentemente normal. Estão lá no campo, estão nas praças, etc. Fiz um contexto bastante longo, para uma pergunta simples. Então, em razão dessa pesquisa demonstrar que o brasileiro tem o maior medo da morte, você acredita que ele é mais suscetível a eventos como este que nós estamos passando do coronavírus? A morte sempre foi a preocupação do ser humano, né? Porque, embora todos nós vivemos como se fosse viver eterno aqui na Terra, mas quando o assunto é a morte, traz preocupações. Isso é natural. Eu talvez possa até acrescentar que o maior, né, uma das causas, né, um dos fatores que leva as pessoas a esse pânico em relação ao coronavírus é o fato é o fato de estar a todo momento, né, a mídia, de forma geral, mostrando, né, o número de mortes, trazendo essas atualizações. A gente sabe que existem outras doenças que também todo ano tem outras doenças que levam a óbitos milhares de pessoas, talvez até mais, do que umas até mais que o coronavírus.
Como não Eu é... posso te dar números quando você terminar o seu raciocínio. Sim. Então, veja só, porém, o fato da, do termo, né, o fato do assunto morte a todo momento, e sendo essa uma coisa que incomoda o ser humano, esse fator é um que pode acelerar esse processo de ansiedade das pessoas, essa preocupação. Porque a gente não tem o hábito de falar sobre a morte. A gente não tem o hábito, né? Pelo contrário, né? Se fala muito mais, né, todo o tempo, sobre a vida, sobre as projeções pessoais, as projeções coletivas, mas pouco se fala, pouco se pensa, pouco se comenta sobre a morte, que é algo tão natural, né? Que faz parte da sociedade sem nenhuma discriminação, né? Sem nenhuma desclassificação, digamos assim. Então, Uhum. mas, né, como você colocou, existem culturas que lidam com a morte de forma diferente, totalmente diferente das nossas, né, da nossa cultura. É tanto que a morte, para nós, né, da nossa cultura, sobretudo a brasileira, ela é a maior das perdas, né, a perda das perdas irreparáveis que mais afeta o ser humano. E nesse momento, né, isso gera sim uma preocupação e faz a diferença na nossa sociedade, com certeza. Então, deixa eu te dar números aqui e até tecer um comentário sobre isso. Os dados que eu vou apresentar são reais, contabilizados até 25 de março, de 1º de janeiro a 25 de março, já que o contexto é morte. Eu não vou falar todos, mas eu vou pegar 3 exemplos. Até 25 de março, na humanidade, 21.297 pessoas haviam morrido em decorrência do coronavírus. 21 mil, um pouco mais de 21 mil pessoas. Por aborto, 9.913.000 pessoas. 9.913.000 pessoas por aborto. Alcoolismo, mais de 500.000 de pessoas. Por câncer, quase 2 milhões de pessoas. Por gripe sazonal, mais de 110 mil pessoas. Observe a disparidade dos números. Hoje, no dia de hoje, a ONS fez uma projeção que aproximadamente, em números aproximados, quase 1 milhão de pessoas já devem ter morrido por coronavírus no mundo. Agora, vamos fazer uma conta redonda. Olha o efeito psicológico da notícia. 1 milhão de pessoas morreu no mundo em razão do coronavírus. Oh, na sua cabeça, 1 milhão é um número grande de indivíduos. Considerando que nós moramos aqui em Tangará da Serra, numa cidade de 120 mil habitantes, um outro mora numa cidade de 10 mil, outro mora numa cidade de 500 mil, é um número, 1 milhão causa impacto. Agora eu vou te dar a mesma notícia numa outra ótica. O coronavírus, até hoje, até o dia hoje, matou 0,000125%. Então, você vai fazer uma conta rápida. Cara, isso aqui é menos de 1%. É pegar 1% e dividir 10 vezes. Observe que a notícia dada de formas diferentes, ela causa impactos diferentes. E o veículo de comunicação, quando postou essa notícia no Instagram hoje, eu fui o primeiro a comentar. Eu falei, tá, mas nós estamos falando de uma população de 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. É um número altíssimo. Então, se você pegar este quase 1 milhão de pessoas impactadas pelo coronavírus e dividir por 8 bilhões de pessoas, dá 0,0001%. É um número muito pequeno. Em contrapartida, outros decorrentes de outras mortes são muito mais expressivos, como, por exemplo,
com crime de aborto, que quase 10 milhões de pessoas no mundo já foram impactadas, e pior, que é um crime covarde, porque quem está lá dentro não tem como se defender. Então, o efeito intencional da forma como é dada a notícia gera todo um impacto positivo ou negativo. E aí eu concordo com você, você usou o termo dessa obesidade de informação. Isso tem causado uma confusão mental nas pessoas muito grande. Quando você vê uma corrente antagônica à grande massa do que a imprensa apregoa, do que a imprensa veicula, esta corrente de pensamento oposta, ela é logo hostilizada e colocada de lado, como a gente viu há 2 dias atrás, um evento que aconteceu na CNN, um médico falando que esse vírus já existe desde 1986, salvo engano da minha parte, que o coronavírus é um vírus antigo, é um vírus de origem animal que agora ele também se manifestou. Ele é um vírus que manifesta em mamíferos, mas era em animais, e agora no ser humano. Então você tem um vírus conhecido há muito tempo. E aí existem umas contradições. O novo coronavírus é muito mais correto de mencioná-lo do que o coronavírus. Aí existe uma contradições que os centros médicos não têm equipamento, não têm teste suficiente para testar a vacina, desculpa, a doença. Se não há testes suficientes nos hospitais, como é que eu posso fazer afirmações verdadeiras do número de pessoas que estão sendo impactadas pela doença? E outras artimanhas que nós vimos em alguns estados, de que não sabe por que o cidadão morreu, coloca que é coronavírus. Um relato de uma senhora que a mãe morreu de ataque cardíaco, e na certidão de óbito foi colocado que foi coronavírus. Ela nem pôde ter o direito de velar a mãe, em razão desta irresponsabilidade de muitos que estão por aí, porque querem forçar números para cima. Então, como você falou de número de morte, eu peguei aqui um número atualizado, são números contabilizados até 25 de março. Evidentemente que para fazer essas contabilidades tem que se fechar períodos e ciclos. Eu sei que fugiu um pouquinho do contexto da sua fala, mas foi a partir da questão do número de mortos. Nós estamos indo aí para quase o final da live, deve faltar 7 minutos mais ou menos. Eu sei que você tem coisas que você planejou para falar e vamos aproveitar para te devolver a palavra e você complementar a tua linha de raciocínio daquilo que você tinha preparado. Se o pessoal tiver pergunta aí, pode mandar. Vai lá, Heraldo. Então, né, como nós já havíamos comentado, essas questões de informações é muito séria e a gente tem que entender que a polarização das informações também elas são carregadas de ideologias de ambas as partes. Então, há um sensacionalismo de um lado com interesses, há também uma negação do outro lado. E eu entendo que a melhor forma, nesse caso, até para evitar impactos maiores, é que a sociedade ela se informe melhor. Leiam, né, sobre, buscam informações, porque nós estamos, né, além de tudo, né, de tudo isso, a sociedade está em meio a uma guerra. Além do coronavírus, existe uma guerra também ideológica entre duas polaridades, né? Não é o assunto meu aqui, a política, mas fica claro, né, toda essa briga, que acredito que o momento hoje o foco deveria ser outro, né? Exatamente as pessoas. Inclusive essa questão mesmo da saúde emocional, como, né, isso vai se proceder daqui para frente. Eu acredito que a sociedade, né, de uma forma geral, né, deve, né, com toda essa problemática, buscar novas formas de conhecimento. Eu acho que essa é a palavra correta.
não ficar na mesmice, não aprender a buscar as informações em fontes seguras, a analisar melhor os fatos, a analisar melhores os fatos, porque nós vivemos, tudo isso está acontecendo, é fruto também dessa nossa cultura de aceitar tudo que é imposto para nós. A sociedade chegou o momento, né, de refletir sobre qual que é a sua posição, né? Porque a gente aponta muito, a gente vê uma guerra aí, de um lado o Estado, tudo é o Estado deveria, o Estado não fez, o Estado fez. Do outro lado, a imprensa. Mas nós estamos falando aí de dois grupos também que são essenciais. O Estado no seu papel, a imprensa também no seu papel, mas a gente esquece um papel importante, que é o do cidadão. Né? Enquanto cidadão, qual é o meu papel diante de todo esse acontecimento? Qual que é o meu papel? Então, essa é a hora, né? Porque a gente está, muitas vezes, apenas repetindo, né, as ordens, tanto de um lado quanto do outro. Então, é o momento da sociedade, né, olhar também para o seu papel. Né? Eu acho que já não é mais tempo, né, que a culpa é do Estado, a culpa é do A ou B. Né? Existe hoje esse momento, é o momento de parar e olhar para a situação e tirar lição a partir do que nós estamos vivendo. De que forma? De boas informações. Eu acredito que as pessoas precisam se informar melhor. Primeiro, filtrando, cuidando, né, também cuidando desse tsunami de informações, né, livrar um pouco disso tudo, filtrar, mas aprender a analisar fatos. E reconhecer também o seu papel dentro dessa problemática toda, para cuidar, né, para que isso reflita também positivamente na sua saúde psicoemocional. Então, o teu conselho para esse momento é aplicar um filtro de onde se bebe dessa água, de onde se consome esta informação. Se a pessoa ela não está preparada para gerir isso, o melhor remédio, a canja de galinha para ela é se afastar disso. Na verdade, assim, não é negar, né, como eu disse, não é afastar totalmente, é analisar, ser crítico. Nós precisamos, né, fazer valer o nosso senso crítico. Né? Esse é o momento. Né? Eu acho que a sociedade ela peca por não ter conhecimento, por não fazer valer o seu conhecimento. Aqui tem um comentário, pastor Junior. Devemos cuidar da nossa saúde mental. Pode continuar, Heraldo. 2 minutinhos para acabar. A nossa saúde mental, ela está atrelada à nossa qualidade de vida. E a nossa qualidade de vida depende da forma que nós nos comportamos, da forma que nós cuidamos, né, tanto do nosso corpo físico quanto da nossa própria saúde mental. Então, se nós não cuidarmos de todos, né, esses aspectos da nossa vida, o ser humano ele é um conjunto. Ele não é apenas físico, ele não é apenas espiritual, ele não é apenas social, ele é um conjunto. E esse conjunto todo, a harmonia do conjunto, é que vai configurar em uma boa saúde mental. Maravilha, maravilha. Nós estamos indo para os minutos finais da nossa live. Já aproveitar antes que o Instagram nos comunique que está acabando. O Heraldo, então, ele é um psicólogo, ele é doutor em psicologia. O perfil dele do Instagram está aqui, que é Heraldo Carlos Batista. Esta live, ela ficará gravada aqui no Instagram por 24 horas, assim como as outras lives e as próximas. E elas também estão indo para o meu canal do YouTube, que é Hélio Clementino. Se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar o canal. Se acaso você quiser revisitar essa live e assistir ela novamente ou compartilhar ela com alguém. O Instagram já me avisou que falta 25 segundos aqui. Heraldo, eu quero então te agradecer de coração.
O tempo passa rápido quando a gente tem assunto para debater. Uma live muito gostosa, a gente aprendeu muito contigo. Quero agradecer a todos que estiveram aqui, em especial o Adriano que está aqui, o pastor Judinor, o Paulinho que tem acompanhado todas as outras lives e as demais pessoas que estão aqui conosco também, acompanhando dos outros dias. E amanhã